porque está madura a seara. Vinde e descei. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo de número 37. E então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor dessa seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Amém. Amados irmãos, é bem verdade que eu tinha estudado uma leitura mais extensa, mas eu tenho por certo que esta palavra, ela vai adentrar no teu coração. Veja bem o que foi que o Senhor colocou em minha mente. Uma seara, uma plantação, vou falar do agricultor para ficar mais fácil para nós, tem uma certa quantidade de milho maduro. Ele fica preocupado, porque ou ele colhe aquele milho, ou do contrário ele perde. Se ele tem a soja, o agricultor é a mesma coisa, preocupado para fazer a colheita. Porque se vir as chuvas, ele perde a sua soja que está na plantação. Jesus não é diferente. Ele diz que a sua seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu lia esta mensagem e vinha meditando na estrada, que eu já tinha lido alguns dias atrás, as lágrimas quentes desciam nos olhos, porque Jesus dizia assim ao meu coração: diz ao povo que a obra missionária tem pressa. Enquanto você está preocupado com as coisas seculares, as pessoas estão aí se perdendo na droga, na prostituição e muitas vezes no latrocínio, esperando uma oportunidade. E ele me fez lembrar uma experiência de um pastor. O pastor, ele disse que pastoreava uma pequena cidade, e nesta igreja que ele pastoreava, havia uma praça. E esta praça, irmãos, após um certo horário, tinha os pontos de prostituição. E aquele pastor, ele terminou o culto, ficou conversando com os seus obreiros, e demorou a sair da igreja. E quando ele ia para a sua casa, irmão, só caminhando, que ficava perto da igreja, aí uma senhora, uma jovem, se apresentou dizendo: pastor, eu quero falar contigo, eu preciso falar contigo. Mulher, me procura na igreja, porque não cai bem um pastor ser visto conversando com a mulher da vida no final de praça. Me procura na igreja, que eu converso contigo. E ele foi embora, e aquela mulher insistiu, e ele não atendeu aquela mulher. Só que o homem que tem a obra missionária no sangue, ele chegou em casa preocupado. A sua esposa, que ele conhecia, que ele conhece, aí disse: amor, o que está acontecendo? Ele disse: nada, tudo bem, eu estou sentindo que você está preocupado com alguma coisa, e são as coisas da igreja. E na hora de jantar, ele não jantou, e ela insistiu. 2h da manhã, quando ela acordou, ele estava acordado, chorando. Aí ela insistiu, aí perguntou assim: o que aconteceu contigo? Aí ele contou a situação. Disse: eu vim da igreja, uma mulher, ela me acompanhou e contou a história para ele.
e eu não atendi ela. E ela disse: covarde, levanta, veste a roupa e vamos buscar aquela mulher, aquela alma, porque a alma missionária tem pressa. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E eu aprendi, nunca mais faço isso, e ele também. E ele disse que saiu de madrugada procurando aquela mulher, sem encontrar, e foi pedindo informação, e viu um movimento de gente. E quando chegou lá, aquela mulher estava morta. E sob o colo daquela outra mulher. Aí quando ele chegou, ele disse que ficou traumatizado, porque aquela mulher que estava com a outra no colo disse: é você que é o pastor? Que ela disse que ia morrer porque nem o homem de Deus queria lhe ouvir. A vida dela não prestava para nada. Aleluia! A obra missionária tem pressa. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. O teu vizinho, o teu amigo, o teu colega de trabalho, o teu colega de escola, muitas vezes está depressivo e está faltando uma palavra. Aleluia! Uma certa vez o herói da fé, passando por dificuldade, ele conhecia o Deus que se via. Aí ele disse: ó Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Da cova fizesse subir a minha alma e me preservasse a vida. Tirasse as minhas vestimentas de dor e me cobrisse com veste de festa. Ele conhecia a palavra, irmãos. É por isso que nesta noite, lançai a foice, porque a seara está madura e poucos são os ceifeiros. Que Deus em Cristo abençoe.